Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos resolver alguns exercícios acerca de empuxo. A primeira questão caiu no Enem de 2011 e diz que em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso ao ar, ou seja, o peso do cubo era de 30 newtons. Ao mergulhar o cubo na água do lago, lembramos que começa a existir uma força que se contrapõe ao peso do cubo, voltada para cima, que é o empuxo. Então, ao mergulhar o cubo na água do lago até 50% do seu volume, foi registrada uma leitura de 24 newtons no dinamômetro, ou seja, o dinamômetro registrou o peso aparente do cubo e não o peso real do objeto. Lembrando que é peso aparente. Peso aparente é a diferença, é a subtração entre o peso do objeto e o empuxo. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a densidade da água do lago? Em gramas por centímetro cúbico. Bom, como eu falei anteriormente, o peso aparente é peso menos o empuxo. E nós temos valores suficientes para calcular o valor desse empuxo. O peso aparente era 24 newtons, porque foi o peso registrado quando o cubo preso ao dinamômetro foi submerso a 50% do seu volume. E o peso do cubo suspenso ao ar era de 30 newtons. Consequentemente, o empuxo que está atuando em cima desse cubo é de 6 newtons. Bom, mas ele quer calcular a densidade da água do lago. Então a gente sabe que empuxo é densidade ou massa específica vezes o volume vezes a gravidade. Ou seja, o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume deslocado multiplicado pela aceleração da gravidade. Mas lembramos que o enunciado disse que o dinamômetro registrava 24 newtons quando 50%, ou seja, metade do volume estava submerso. Então, esse volume é de 50%, é metade do volume. Então, empuxo é densidade do líquido vezes o volume deslocado, que é correspondente ao volume submerso, que é de 50%, vezes a aceleração da gravidade. Daqui eu consigo calcular a densidade do líquido, a densidade da água do lago. A densidade da água do lago é 2 vezes o empuxo sobre o volume de líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, 2 vezes 6 newtons. O volume do cubo, ele disse que eu tinha uma aresta igual a 10 centímetros cúbicos. Temos que ficar atentos e transformar para metro cúbico. Ao transformar para metro cúbico e calcularmos o volume de um cubo, temos 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a gravidade. Fazendo análise dimensional, vamos só lembrar que Newton é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Substituindo Newton por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado nesta equação, eu vou ter a seguinte análise dimensional. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, que é Newton, vezes metro cúbico, vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui a gente vai cancelar segundo ao quadrado, vai cancelar metro,
vai sobrar apenas quilograma por metro cúbico. Resolvendo essa conta, a minha densidade do lago é 1.200 kg por metro cúbico, ou simplesmente 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ok? Vamos agora resolver uma outra questão bem simples, onde um bloco de madeira de volume de 200 centímetros cúbicos flutua em água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, com 60% do seu volume imerso dentro da água. O mesmo bloco ele é colocado em um líquido de densidade 0,75. Qual seria o volume submerso em centímetros cúbicos nessa situação? Bom, temos a situação que ele está submerso a 60% do seu volume. Então, o volume do objeto é 200 centímetros cúbicos, não vai mudar em qualquer uma das duas situações, porque o bloco é o mesmo. Na primeira situação, eu tenho que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e 60% do seu volume está imerso. Vamos aplicar os conhecimentos de empuxo. Empuxo é igual ao peso. Por consequência, o peso pode ser escrito como o produto da densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Substituindo, pressão seria igual à densidade do líquido, que é 1, vezes o volume deslocado, mas o volume deslocado corresponde apenas à contribuição de 60% do volume do objeto que estava imerso. Então, o volume é 200 centímetros cúbicos, mas apenas considerando 60% dele. E a aceleração da gravidade local, 10. Resolvendo esta conta, temos que o peso é igual a 1,2 kg vezes metro por segundo ao quadrado, ou 1,2 newton. Então 1,2 é o peso do meu bloco de madeira. Só que ele colocou esse mesmo bloco de madeira em um líquido de densidade 0,75 e pergunta agora qual seria o volume submerso. Bom, vamos aplicar o mesmo conhecimento. Empuxo é igual ao peso. Só que agora o empuxo vai ficar sendo o produto da densidade do novo líquido, o volume deslocado, que é diferente do anterior, vezes a aceleração da gravidade, igual ao peso. Bom, o peso não muda. O peso é o peso do objeto. Do mesmo jeito que o volume não muda. Como calcular o volume submerso? Reordenando essa equação. Volume submerso seria igual ao peso sobre massa específica do líquido vezes a aceleração da gravidade. Fazendo as devidas substituições, encontramos que o volume submerso nesta nova situação, onde o bloco é colocado em um líquido de densidade 0,75 gramas por centímetro cúbico, é igual a 160 centímetros cúbicos, que estariam submersos. Daí, se você quiser fazer a brincadeira, você pode calcular quantos por cento estão submersos, né? Sabendo que o volume do bloco é de 200 centímetros cúbicos. Então fica aí para vocês a dica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.